bem-vindos ao canal Geração D. Me chamo Kleber Tomás e o canal Geração D é um canal de opinião política, de coisas do nosso cotidiano, de todas as coisas que envolvem o nosso dia a dia. Você que nos está chegando agora, sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. E eles estão em quais plataformas? O nosso canal está no Spotify, Rumble, Twitch TV, Twitter, Instagram, Twitch TV, estamos em todas as plataformas, sabendo que ao vivo aqui nós estamos transmitindo no YouTube, no Twitter e no Twitch TV. O Instagram a gente não está fazendo mais as transmissões ao vivo, lá a gente faz uma live com conteúdo exclusivo, então você que não nos segue lá vai seguir, vocês que tiverem lá e quiserem acompanhar essa live só vai estar nessas plataformas. E 1 hora após que acabar esta live, a gente vai lá, sobe nosso conteúdo pro Rumble e pro Spotify. Então você também pode acompanhar no Spotify, no Rumble. Podemos acompanhar em todos os lugares. Então, antes a gente transmitia para o Instagram. Aí devido a nossos problemas técnicos não vamos transmitir mais ao vivo pro Instagram. Então o Instagram vai ter um conteúdo exclusivo. Então você fica atento lá que durante o dia eu vou entrar com alguma live, uma live surpresa, um conteúdo que vai acontecer só lá no Instagram. E para você que nos acompanha aqui também, se não percebeu, quando você clicar na nossa descrição, tem um link lá, que é do Padrinho. O que é o Padrinho? O Padrinho é uma área para conteúdos exclusivos. Então ali a gente vai cobrar um valor qualquer ali, um valor baixo, um valor a partir de R$1, que pode ser feito no cartão de crédito, no boleto, em qualquer PayPal, qualquer forma de pagamento. E aquilo vai dar acesso ao quê? A conteúdos exclusivos, um conteúdo de cursos. Eu vou estar ali propondo cursos, lives exclusivas para o pessoal, para os padrinhos. Então, se você quer apedrear o nosso canal, acha que o nosso canal é legal, quer ser o padrinho, vai lá, você vai ter um conteúdo mais exclusivo ainda. E se tiver mais padrinhos, vão ter mais conteúdos exclusivos ainda. Vão ter grupos de WhatsApp, vão ter uma interação mais próxima, coisas que às vezes aqui na plataforma a gente não pode falar. Lógico que a gente trabalha isso dentro de um limite bem amplo, né? Que aqui a gente não se foge, a gente não se furta de nenhuma opinião. Mas para os padrinhos vão ter um curso, vão ter coisas mais amplas. Então vale a pena. Se você gosta do nosso conteúdo e tem condição, está em condição nesse momento de apadrinhar o nosso canal, é só clicar no link abaixo do Padrinho. E ali você vai fazer todo o cadastro ali. E eu vou ter acesso e a gente vai mandando conteúdos exclusivos. Conteúdos de cursos, lives exclusivas, uma série de coisas muito bacanas. Então vale a pena. E para você que não está em condição, dê seu joinha, dê seu like que já nos ajuda muito. Já leva esse conteúdo relevante para tudo lugar. Porque a plataforma entende que quanto mais você curte, mais você dá o seu joinha, que esse conteúdo interessa mais, que tem mais pessoas interessadas nele. Então vai indo mais longe. Então, por favor, já deu seu curtir, compartilhei. Conhece alguém lá do Instagram, fala, tá rolando lá. Eu fiz um aviso mais cedo lá, mas sempre avisa. Então, gente, dados os avisos, tudo avisado, aqui feito o merchan que tinha, os avisos possíveis. Vamos ao nosso conteúdo. O que a gente viu essa semana aqui? A gente viu o dedo de foder o nosso presidente, que o pessoal reclamava tanto. O Bolsonaro ele não tem liturgia do cargo. Eu acho que agora tá todo mundo satisfeito de ver um presidente da República falando que ia foder foder um juiz, que ia foder um delegado de polícia, porque ele estava respondendo pelos crimes o qual ele cometeu. Mas eu não posso falar que ele cometeu, que ele teria cometido em tese, porque ele foi descondenado, o STF lá deu aquela mão amiga e referendou um erro cometido pelo próprio juiz Sérgio Moro. A gente já abordou aqui em outras lives, sim, houve um erro crasso, texto críticas ferrenhas ao hoje senador Sérgio Moro, na época juiz da Lava Jato, pois cometeu erros infantis, erros absurdos. E a gente, dentro dessa cena, né, o pessoal reclamava lá, o Bolsonaro não tem liturgia do cargo. Acho que agora você está satisfeito, né, de ver um presidente com essa liturgia, né, porque essa é uma liturgia maravilhosa. E depois disso a gente viu no dia seguinte, deflagrar uma operação qual na época da ex-ministro Sérgio Moro, na época que ele foi ameaçado pelas atitudes dele como ministro de Sérgio Moro da Justiça, ele foi ameaçado de morte, tinha um plano de andamento para sequestro e morte de seus familiares. E não só ele, entre outros membros do Ministério Público daqui de São Paulo, juízes, desembargadores, promotores, era um grupo de pessoas, né? E entre eles estavam esses nomes aí.
E estava bem avançado. Isso aconteceu ano passado, foi informado o Sérgio Moro, foi tomadas as providências e foram se continuando as investigações até culminar no que a gente viu hoje, no no dia seguinte dessa entrevista, a deflagração da operação e a prisão dos indivíduos. E a gente tem algumas coincidências, que é o que eu quero abordar nesse tema. Qual que é a mensagem que esse governo está passando? Existe envolvimento? Não sei. Acho que deve ser investigado? Acho, porque é muito estranho. Tanto o momento, a situação, as palavras fortes. Mas o que eu posso dizer sim, que eu tenho certeza e gosto de trabalhar nesse canal com certeza. Apesar de nós termos o jornal, eu acho, né? Que ele vem às quarta-feiras, apesar de ter dado uma lacuna aí que eu estive essa semana fazendo um curso e não pude estar fazendo os conteúdos aí. Ontem também tive presente na live de 3 anos do Papo de Polpa. Quem puder lá, um abraço Paulo Amato, pra Gabi, parabéns pelo trabalho de vocês. Se vocês quiserem clicar lá e assistir, chama-se TV Diário de Bordo. Entra lá, clique, assistam lá, acompanhem o canal, se inscrevam no canal deles, é um canal que fala de náutica, mas é muito legal. O Paulo Amato vai vir fazer uma nova entrevista com a gente, vou estar agendando aí nos próximos dias uma entrevista com ele, vai ser muito bacana, porque ele vai trazer um conteúdo pra gente sobre náutica, economia. Ele é um rapaz com muita sabedoria política, ele vai falar umas coisas legais e fora do nosso mundo aqui, que eu não sei se todos que nos acompanham curte a náutica, conhece a náutica, então vai ser legal esse papo. Então segue o canal deles lá. Então essa semana teve cheio, a gente parou um pouquinho a agenda, teve menos publicação lá no Instagram, mas hoje estamos retornando às nossas atividades aqui normais, a nossa programação normal. Então, tendo a nossa base aqui de raciocínio como a certeza, o que eu tenho a certeza? O que esse governo, e é isso que eu quero abordar nessa live, que mensagem que esse governo está passando para o crime organizado? Qual que é a mensagem? Porque a gente tem que entender que às vezes quando a gente fala de política, de governo, dessas coisas, é muito mensagem, são mensagens, não são acerca de muitas atitudes concretas. Você passa uma mensagem e esta mensagem repercute lá, e aí a pessoa às vezes, ela dentro daquela mensagem, ela vai entender A ou B. Então, qual que é a mensagem que eu entendo que esse governo está passando? Quando o governo começa uma perseguição sistemática às armas de fogo. Ah, Kleber, mas as armas de fogo vão resolver o problema da violência? Não. E você vê, é crime contra o Sérgio Moro, é ataque do partido do primeiro comando da capital aí, contra autoridades. São violências lá no Rio Grande do Norte de um nível insuperável, assim, que a gente poucamente viu no Rio de Janeiro, viu uma vez aqui em São Paulo. A organização criminosa lá atacando a semana inteira, tá lá, já estão há dias nessa situação. O governo federal também não fazendo uma intervenção, que eu acho estranho. Porque se a gente imaginar que teve lá em 8 de janeiro, no dia seguinte, mais de 1.000 pessoas presas, encostar os ônibus, cadê os ônibus do Exército, da Polícia Federal, de quem for, para prender esses criminosos que estão tocando terror lá no Rio Grande do Norte? A gente não vê, não tá vendo em lugar nenhum isso aí. E cadê? Essa é a mensagem que eu falo. E aí voltando, armas de fogo vão impedir isso? Armas de fogo na mão de pessoas? Não, provavelmente não. Mas passa uma mensagem. Fala, olha, tá vendo o cidadão? O cidadão pode se defender. O cidadão está livremente armado. Nós apoiamos as pessoas de bem. Isso vai dando uma dissuasão do criminoso. E aqueles criminosos que não são tão contumazes quanto essas quadrilhas criminosas, quanto essas pessoas mais violentas, eles vão entender o quê? Pera lá. Se eu entrar, o mais pé de chinelo ali, se eu entrar na casa, pode ter o cidadão armado na casa de frente, na casa de fora, na casa da frente, no carro passando. Poxa, eu posso morrer. Não vale a pena. Vai dissuadindo, você vai subindo o nível de violência, vai ter que subir o nível de violência para poder sim cometer a sua violência. Então quando você sobe o nível de violência e o cara vai ter que fazer a mais, às vezes aquele crime não compensa. E aí ele não vai ter aplicação. E isso vai passando uma mensagem, vai intimidando as quadrilhas. Você veja, a gente se acompanha o governo Bolsonaro. Só nesse mês o MST fez mais invasões, que sim, as invasões do MST é crime, são considerados crime porque uso arbítrio. Fora invasão de propriedade, vou tirar tudo isso. Simples coisa, vamos dizer que eles têm o direito de estar na reforma agrária, que eles têm o direito à reforma agrária. Vou traçar desse ponto.
Eles estão cometendo o arbítrio, o exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, o crime, a terra só é considerada devoluta. Você só pode fazer a reforma agrária diante de um processo judicial, o qual vão ser apresentadas provas, contestações e todas as partes que compõem um processo. E isso não sendo respeitado por parte do MST é o crime de arbítrio das próprias razões. Então, ou seja, eles estão lá, não estão esperando isso, estão invadindo ao Deus dará. Então, sim, são criminosos que também mereciam receber os ônibus lá. Cadê o ônibus do exército? Fala, gente, entra todo mundo aqui, levar para um ginásio e prender todo mundo. Mesmo eu não concordando com o que foi feito em dia 8 e ressaltando aqui, não compactuo com nenhum tipo de violência, acho que as pessoas que cometeram crimes lá devem responder, mas o que foi lá foi uma coisa muito absurda. 1.000 pessoas presas de uma vez, colocadas dentro de vários pacotes, não houve individualização da pena, então não está sendo respeitado o devido processo legal, não foi respeitado o juiz de garantia, não foi respeitado nada. Então, se não foi respeitado lá, por que não está sendo respeitado também no Rio Grande do Norte, não foi respeitado do MST? Porque a mensagem qual o governo petista está passando, eles estão passando qual tipo de mensagem? De leniência com o crime organizado. Vários condenados no Lava Jato vão viajar com o presidente para a China, estão sendo aí reavivados. Então, assim, quando a gente vê todo esse tipo de discurso, esse tipo de situação estatal, a gente vê o quê? Uma mensagem passando que aqui você pode tudo, aqui é um país que está Deus dará, que a pessoa de bem não vai ser respeitada. Tanto que a gente viu o quê na eleição? Um monte de gente comemorando nos presídios, dando tiro, fogos, gritando, fazendo L. Por quê? Porque passou esta mensagem, a gente passou esse tipo de mensagem, esse governo está passando esse tipo de mensagem que assim você pode. E aí você diminui o índice de violência, as pessoas, aí o crime organizado sobe a violência dele e começa a se disparar. E tudo isso baseado no quê? Nas respostas, nas simbologias a qual eu quero trazer. Então, voltando para o caso do Sérgio Moro. Sérgio Moro teve sua ameaça, teve sua vida ameaçada, está lá com escolta. Uma vez você colocado numa lista de ameaças, você nunca mais sai. Então lá está Coronel Telhado, Geraldo Alckmin, um monte de gente que já figura nessa lista. O que o Lula faz no dia seguinte? Qual que é a mensagem que ele passa? Ah, isso é uma armação do Sérgio Moro. Porra, que coisa absurda, que armação, que com risada, tratando com desrespeito a vida de pessoas. Pessoas estão vivendo em pânico, porque você sabe o que você sabe. Você saber que você... Nossa, meti o Dilma agora, ainda uma Dilmada aqui. A gente começa a falar de petista, vem a Dilmada. Você ter ciência que você está numa lista de ameaça, que você está dentro de uma lista de violência, isso você não tem paz, você não tem sossego nenhum dia da sua vida, porque qualquer movimento, qualquer ligação, qualquer pessoa estranha na sua rua, você tem que viver sob escolta, passar a estar armado o tempo inteiro, com colete, carro blindado e todo equipamento, aparato de segurança possível, e vai lá o presidente e começa a rir dessa pessoa, rir dessa situação, ou seja, ele está passando qual mensagem para o crime organizado? Pode ameaçar, pode projetar, e não é só ameaça, o plano estava bem avançado, tanto que foi tudo feito em sigilo desde o ano passado, com a gestão do Bolsonaro. Polícia Federal, Polícia de São Paulo vinha investigando e estava em caso avançado, por isso que foi deixado em silêncio e tomado todas as providências com vários órgãos policiais junto, porque era um caso avançado. E quando a gente fala avançado, é real. É quando nós estamos num momento real de violência. E aí o cara ri, e aí ele passa qual mensagem pro bandido? Posso fazer o que eu quero, o presidente tá rindo. Aonde o presidente devia estar puto, devia estar xingando, devia estar chamando o ministro dele da Justiça, o Gordodini, e falar: cadê as armas do CAC? Vamos liberar arma para a população, vamos liberar arma para as pessoas não para virar um combate, para mostrar que a gente está apoiando o outro lado. Agora não, ele está apoiando o narcotráfico, isso aqui a gente está caminhando para um narcoestado. Daqui a pouco a gente vai estar vivendo aí o que a Colômbia vive, o que o México vive, onde os narcotraficantes decidem quem entra na presidência, quem não entra,
Quem sabe por quê? Porque é uma resposta leniente. E aí essas pessoas ficam falando do amor, que o amor venceu. O que é isso? É o amor do bem? É o ódio do bem? Quando a gente vê um presidente rindo de pessoas que estão com perigo real de violência. E quando a gente para na mão desse crime organizado, é uma violência num nível estratosférico, porque eles torturam, eles queriam negociar a libertação de presos, então eles iam propor imagens absurdas, que nem a gente viu lá no Rio Grande do Norte. Os caras com armas, encapuzados, falando, determinando o que querem e o que não. Parecia aqueles vídeos do Estado Islâmico. E a resposta branda, a resposta, estamos enviando, tá chegando. Vai acontecer, tá indo aqui, tá indo ali. Que é isso? Que resposta é essa? Tem que ser uma resposta enérgica, firme, contundente. Uma resposta que mostre para o governo, mostre para o poder paralelo que a gente está o quê? Estamos do lado das pessoas de bem. Então, cada vez esse governo mostra-se mais leniente. Quando a gente não vê resposta, começa a me suscitar aqui perguntas na cabeça. Será que este governo não está envolvido? Quando a gente viu aquela cena do Flávio Dino entrando numa área dominada pelo narcotráfico, sem escolta, com 2 carrinhos, será que eles não estavam organizando tudo isso? Será que não tá? Começa a me suscitar isso, porque o que eu espero quando eu vejo uma violência contra uma autoridade, uma violência contra um cidadão comum, eu espero que o Estado venha com os 2 pés no peito e fale, aqui não, meu irmão, aqui não, foi o que a gente viu nos 4 anos. Nos últimos 4 anos a gente viu isso, quando via uma situação de agressão contra a população, o presidente ia lá e falava veementemente. Isso que eu espero, não importando se ele é de esquerda ou de direita. E sim pôr os bandidos no lugar deles. E aí quando a gente vê um crime nadando de braçada, sendo permitido, não falando nada contundente, o ministro da Justiça preocupado, muito preocupado com arma de cidadão de bem, enquanto o Rio Grande do Norte ardendo, enquanto o Rio de Janeiro ardendo, São Paulo ardendo, enquanto o Rio Grande do Sul ardendo, Mato Grosso, divisas com as fronteiras do Brasil ardendo, eles preocupados com arma do cidadão de bem. Quando a gente vê um senador da República ameaçado, um ministro da Justiça, ou um ministro da Justiça não fazendo nada, a gente vê um presidente rindo quando tem juízes, desembargadores, promotores públicos ameaçados pelo crime paralelo, pelo crime organizado, ri, dá uma resposta de riso, de que isso é uma armação política, que isso é... até quando? Que é culpa do Bolsonaro? Vai ficar até quando nessa história? Quando que vai vir a resposta real, a resposta correta? Que assim, não toleramos crime, não toleramos nada, não vamos tolerar. É essa a resposta, é isso que a gente espera do governo. E essa semana a gente viu tudo isso está culminando em cada dia mais para bases para essas dúvidas, o que eu vou chamar de dúvidas. Será que o crime organizado não é um braço desse atual governo? Pode ser, porque se o governo não dá uma resposta à altura, o que a população espera, começa a me suscitar isso, não dizendo que é, mas começa a suscitar que pode ser. Vem vindo essas dúvidas na minha cabeça. Começa a pairar essas dúvidas e eles estão dando um embasamento para isso. Um presidente da República ri, falar que quer foder um delegado que está fazendo o seu trabalho, porque o delegado ali fez o trabalho dele, o juiz fez o trabalho dele, com alguns erros sim, mas não erro suficiente para esmeirar que não houve algo, porque as provas estão lá, porque... Mais uma vez, vamos deixar claro que a condenação que o Lula tem, ele não foi inocentado, não foi discutido o mérito. Houve um erro de local, houve um erro de aplicação e deveria se recomeçar as investigações. Mas não que aquele material investigativo tenha sido sem valor, que aquilo não tenha valor nenhum, que aquilo não sirva para nada. Não, ali apresentou-se muitas coisas. Então a gente vê uma resposta tão branda, assim, posso dizer, de forma mais polida, de um governo, começa a me passar grandes teorias na cabeça. Aí vão começar a me chamar o quê? De negacionista, teoria da conspiração. Poxa, se não é, por que não vamos investigar? Por que não tem resposta lógica, enérgica, respostas contundentes, respostas efetivas? Por exemplo, Rio Grande do Norte estava lá. Aquilo sim é antidemocrático, as pessoas não poderem ir para a escola, toque de recolher, cidade fechada, isso é antidemocrático. Por que não foi tocado o rebu como foi tocado em Brasília?
Por que lá não foi feita a decretada intervenção federal, afastada a governadora? Porque a governadora do Rio Grande do Norte foi reeleita, ela é do PT e foi reeleita em primeiro turno, ou seja, o que está acontecendo agora é fruto da administração passada, que é a dela mesmo. Então ela não pode nem aplicar esse gato aí que, eu recebi assim, a tal da herança ruim, né? Não, ela recebeu dela mesma, ela passou a faixa para ela mesma. E aí ela não tem que ser afastada, o secretário de segurança dela não tem que ser afastado, não tem que ser decretado interventor, não tem que ir lá as tropas federais. Aí sim pôr o exército na rua, porque nós estamos falando de guerrilha, estamos falando de crime organizado, e o crime organizado, os blindados, o armamento pesado do exército para combater e pôr as pessoas no lugar. Cadê as transferências dos líderes? Pegar os líderes dessas facções e pôr na trancadura, levar para o RDD. O que é o RDD, gente? É o Regime Disciplinar Diferenciado. Esse regime disciplinar diferenciado, ele impede alguns direitos, ele limita alguns direitos. Por exemplo, o banho de sol passa a ser 1 hora por dia, 4 vezes por semana, ou seja, 4 horas ao todo, isolado, sem contato. Ele não tem acesso a leituras, a não ser leituras de livros religiosos ou livros autorizados pela administração. Ele não tem acesso à televisão, computador, não tem acesso à rádio, não tem acesso à tomada, não tem acesso à visita íntima, porque a visita íntima acaba sendo um sistema que é um leve trás, sim, que acaba fazendo um leve trás de informações, porque o cara está isolado, não tem acesso a nada, ele recebe visita íntima e de repente vê um salve, vê uma informação, vê uma organização, é que sim, as informações estão vindo através dali. Então o sujeito é completamente isolado. E por que não vai dessa forma? Por que não está sendo feito disso? Não é pegar toda essa liderança, isola, dá trancadura, remove, põe nos presídios federais. Cadê tudo isso? Cadê esse movimento? Vamos deixar lá ardente, está entrando um dia após o outro, com essa violência lá. Aí a gente vê esses planos, só estamos vendo coisas estranhas. Tá ficando muito estranho. Realmente, ficou estranho demais o Dino protegendo a posição do Lula. Exatamente, como é que pode isso? Um presidente dar uma resposta dessa, tratar com um descaso desse, tratar com como se fosse qualquer coisa, não. O juiz, o desembargador, o promotor, todas essas pessoas que compõem a justiça, os delegados, a polícia, eles representam o Estado. Quando um crime organizado atenta contra eles pelos próprios interesses, sim, aí são atos antidemocráticos. Porque você está chegando e falando para o Estado, olha, você não tem poder, eu estou desafiando o seu poder. E a gente não vê nada, e a gente só vê para um lado. E agora, não podemos dizer que o Flávio Dino também deveria ser afastado, porque ele recebeu uma minuta de golpe? Igual o Anderson Torres teria feito uma minuta de golpe? Porque o que ele foi receber lá na favela foi um documento dizendo que o Estado não deveria ter o monopólio da violência, que lá dentro não fizesse operações, que as operações da polícia não podiam entrar lá, e ele recebeu. Isso é antidemocrático, está atentando contra as estruturas democraticamente eleitas, no nosso poder executivo, legislativo e judiciário, porque o legislativo cria a lei, o executivo dá verba lá, e o judiciário faz todo o procedimento que a polícia gera. Então, assim, quando você fala para a polícia não entrar, você está sim atentando contra o Estado democrático de direito. E aí ele, com essa minuta que ele recebeu, é uma tentativa de golpe? Não deve ser preso? Não deve ser afastado? O Lula não deveria ser afastado? Então a gente começa a suscitar esse tipo de situação. Por quê? Porque estão dando milhões de pesos para um lado e outras medidas para o outro. Onde a lei tem que ser o mesmo peso e a mesma medida, porque todos nós somos iguais perante a lei. E esse tipo de resposta, esse tipo de ensaio que o governo está fazendo é extremamente danoso. As coisas podem sair do controle muito rápido, porque quando você não dá uma resposta para aquele cabeça de bagre, para aquela alma cebosa lá que está fazendo mal, você não dá uma resposta enérgica para ele, ele só vai ampliando. Eles só vão ampliando, eles só vão aumentando, eles só vão subindo a aposta. Você tem que mostrar para eles que a aposta não vale a pena. E acho que por que o governo? E aí eu faço essa reflexão com vocês. Por que será que o governo não está dando essa resposta à altura? Será que teve os papos cabulosos? Será que voltou o papo cabuloso? Porque quando teve um outro caso desse de tentativa de sequestro
de autoridades, que foi desbaratado, no áudio vazou, né? Que o cara preferia a administração do PT, que dava pra ter uns papos cabuloso com eles, né? E aí, será que agora essa prova que surgiu aí e tudo que a gente tá vendo não tá indicando pra isso? Não poderia estar indicando pra gente estar caminhando no sentido de um estado narco-estado? Tendo que pode ser que sim. Não vou afirmar porque hoje tudo que a gente afirma que pode se tornar um crime, não vou ser leviano, não tem investigação. Mas sim, quando eu vejo essas coisas acontecerem e não vim respostas à altura, minha cabeça começa a dizer que pode ser que sim. Pode ser que a gente esteja diante dessas situações. Então temos que ficar atento, comprar providência sobre esses assuntos. Sim, fazer uma nota de repúdio. Eu acho que todo mundo deve espalhar esse áudio, começar a espalhar esse tipo de notícia, essa fala do presidente para mostrar quem ele realmente é. Mostrar, olha, o tipo de resposta que essa pessoa dá. Eu acho que esse é o papel que a gente tem que fazer. E começarmos a cobrarmos e entendermos que a gente está dentro de um outro regime, de uma outra situação bem estranha. No mínimo estranha, vou usar essa palavra. Começou um movimento no WhatsApp convocando o povo para ir nas ruas dia 2 de abril e pedir impeachment. O que você acha disso? Olha, esse é uma coisa que não se deve ser feita nesse momento. O processo de impeachment ele é um processo. Primeiro, ele tem que ser ele é um processo dividido em 3 situações. Ele é jurídico, político e emocional. Jurídico, já temos elementos? Sim. Já temos um momento político? Não. O governo está se deparando, ele está começando a se iniciar com algumas derrotas. O poder está se posicionando. As comissões, que é depois que está tudo as comissões instaladas, tudo, a gente começa a ver qual que vai ser o real poder desse governo no político. Então a gente não tem um clima político. O clima emocional, a terceira tripé disso, que vem através das pressões da rua e do povo, só deve começar quando a gente tiver os outros 2 pés. E a gente ainda não tem nada efetivo ainda no campo de questões. Já tem um crime sim jurídico. A gente já tem a parte jurídica, mas a parte política a gente ainda não tem. A gente ainda não tem uma dimensão real do poder do atual governo. A gente já tem uma noção que está fraco, está enfraquecido. Arthur Lira está entrando no acordo aí na questão das armas. Não vai ser nem tanto o Bolsonaro e nem tanto o que o Flávio Dino e que o Lula queria. Vai ser algo no meio termo. Isso já vai mostrar um sinal de fraqueza entre outras derrotas. Então assim, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Essas derrotas precisam começar a vir para a gente ter uma ideia real do tamanho do poder desse governo, do atual governo. Então a gente não devem ir para a rua, não vão para a rua. Eu acho que vocês não devem ir para a rua, não vão. E repito, não vão, já caiu nessa burrada dia 8/11. E nessa mesma esteira de ir para a rua, a gente está com a notícia que o presidente, que o nosso capitão vai voltar aí dia 30 e está sendo convocado a uma recepção para ele lá em Brasília, para a chegada dele no dia 30 às 7 horas da manhã. Eu recomendo, e aqui é minha estratégia, até se o presidente, minha pretensão aqui, se o presidente conseguisse ouvir essa live, mas passo para ele, que alguém possa passar para ele, ou levar esse conhecimento, essa reflexão minha. Eu, como estratégia, não recomendaria nem o presidente sequer em descer em Brasília. Desça em São Paulo. Porque o povo vai querer receber ele. Ele é um cara com carisma fora do sério. Ele tem uma paixão fora do sério pela população. As pessoas estão apaixonadas por ele. Eu também tenho carinho por ele. Então acho equivocado, no meu ponto de vista, e acho que a gente deveria fazer isso. Se você puder ir lá e comentar na rede social. Presidente, não desembarque em Brasília, desembarque em São Paulo. E levar este movimento aqui para São Paulo seria muito melhor, porque aqui a gente não teria condição de ter infiltrados, porque não vai ter infiltrados. Não, porque um quebra-quebra em São Paulo não teria a mesma repercussão do que um quebra-quebra no STF, na Praça dos Três Poderes, ou qualquer coisa que infiltrados poderiam fazer. Brasília já virou um palco, já está com aquele estigma do que aconteceu e está fácil deles reproduzirem novamente o que aconteceu dia 8. Pessoas mal intencionadas. Então, se trouxesse para São Paulo, se ele desembarcasse em São Paulo, se esse movimento fosse em São Paulo, ia descolar muito mais
a questão dos atos serem antidemocráticos para um ato de apoio ao presidente. Então, gente, se vocês puderem ir lá na rede do presidente e concordarem com o que eu estou falando, vão lá e comentem, mandem um e-mail para o presidente, mandem uma mensagem no Instagram, no grupo do Telegram, fala: presidente, não desembarque em Brasília, desembarque em São Paulo. Leve o seu movimento para São Paulo, porque aqui a gente vai estar sem essa característica de animosidade política e sim de apoio ao presidente, porque vai ser inevitável as pessoas irem até o aeroporto. Sim, ele tem um carisma, ele é o maior fenômeno político da história do Brasil, da história recente, não sei do futuro, mas igual ele ainda não tem. E eu acho uma exposição muito grande o presidente desembarcar em Brasília depois de tanto período de espera da volta dele, depois do que aconteceu nos atos de 8 de janeiro. Há possibilidade sim nos atos de 8 de janeiro de ter tido infiltrados. Então, para evitar isso, desembarque em São Paulo, mude sua passagem para São Paulo, desembarque em São Paulo, vamos receber ele em São Paulo. Faça esse movimento de receber ele em São Paulo e não em Brasília, porque aí se tiver infiltrado aqui em São Paulo, o dano não consegue ser grande, não consegue se caracterizar dentro desse crime, não dá nem para fazer infiltrados. Eu acho que é muito importante todo mundo fazer esse movimento. Então vamos aproveitar essa semana, vamos fazer essa mensagem chegar lá no presidente e falar: capitão, não desembarque em Brasília, não convoque as pessoas para ir para Brasília, vá em São Paulo, deixe São Paulo outra capital e leve o movimento para outra capital, Belo Horizonte, São Paulo. Falo São Paulo porque eu gostaria que estaria aqui perto, eu poderia ir, mas não para Brasília, para evitar o aparecimento de infiltrados, ou que este movimento bonito de mero apoio se caminhe para algo não muito bom. Então, leve essa mensagem aí pro presidente, faz esse vídeo chegar lá. Se o vídeo não chegar, faz a mensagem chegar. Porque eu acho muito importante nesse quesito de estratégia o presidente não desembarcar em Brasília e as pessoas não se deslocarem até Brasília. Eu acho muito importante isso. Eu acho que, gente, por hoje é só esse conteúdo. As lives vão voltar a ser diárias agora, dentro da nossa programação, dentro da nossa grade. Tem essa semana aqui tranquila, não tenho cursos essa semana, vim de alguns dias de curso. Também vim com a garganta meio ruim. A garganta ainda não voltou a ficar normal. Não sei exatamente o que está acontecendo. A garganta minha está fadigando quando eu vou avançando. Então até vou fazer um pouco mais curto hoje nossos bate-papos. Porque a garganta não está a mesma. Eu não sei o que aconteceu. Minha garganta, depois que eu tive o problema com espinho, ela não está sendo mais a mesma. Então eu não sei exatamente o que está acontecendo com a minha garganta. Então eu vou preservar ela, que já estou chegando aqui num ponto já que ela está fadigando e começando a falhar. Mas sim, vamos fazer as lives diárias, vamos voltar a tudo isso. Puxa, é verdade, meu coração até disparou ouvindo você falar sobre a volta do Bolsonaro. Eu vou encher de direct dele avisando, tomara a Deus que chegue até ele. Faça isso, por favor, e peça para todos os seus contatos do WhatsApp fazer isso. Essa estratégia precisa chegar ao presidente. Porque senão infiltrados vão se meter de novo lá e a gente pode repetir cena. Porque assim, a sua garganta é a armação do PT. Eu não sei quem tá armando, se é o PT, se é o... Eita, se é o nosso rapaz careca, mas estão jogando um negócio aqui na garganta que não sei o que aconteceu ao certo. Apesar também que eu falo muito, estou falando muito esses tempos aqui último, e acho que a garganta tá sentindo um pouco. Eu tenho o hábito da água gelada também, eu só tomo água gelada, muito gelada. Pode ser que isso também esteja causando essa situação na garganta. Eu também não sei até que ponto o espinho machucou um pouco e tá levando um pouco mais de tempo para cicatrizar do que eu esperava. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado por todos estarem aqui. Faça essa mensagem chegar no presidente. Vamos seguir firme. Agradeço primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Desejo para vocês uma noite abençoada, um domingo maravilhoso. Que vocês possam ter uma noite de descanso muito boa. Amanhã seja um dia maravilhoso de realizações para vocês. Um domingo bom em família, em amor, na presença de Deus. Então, minha gente, lembrar sempre para vocês que a guerra só está começando. A batalha é longa, dura e árdua, mas retroceder nunca foi uma opção. Eu acredito na vitória, eu acredito num Deus vitorioso e a vitória vai chegar. Basta nós sermos resilientes e acreditarmos. Então, gente, vamos seguir confiantes, vamos acreditando sempre na vitória,
Vamos fazendo a nossa parte, vamos fazer essa mensagem de estratégia chegar ao presidente. Lembrando a vocês, quem está lá no Instagram, não está vendo esse conteúdo ao vivo, vai ver aqui só através dessas plataformas, lá vão ter um conteúdo exclusivo. Então vocês que são aqui das outras plataformas, corre lá e se inscreve no Instagram, porque você vai ter conteúdo que só vai ser vinculado lá no Instagram, que eu vou fazer com o celular, tal, não é uma qualidade tão boa quanto a nossa live aqui, mas vou fazer para lá. E quem tiver lá no Instagram, vem para essas outras lives, vem para cá, vem acompanhar nossos canais. E você que está lá no Spotify, curta, compartilha também, mostra esse canal para outras pessoas para chegar, dê o seu joinha. Estamos no Rumble, Twitch, YouTube, Twitch TV, Twitter, estamos em tudo, até no pão, no papelzinho de pão da padaria. E novidades boas estão vindo aí pro canal, vão vir entrevistas interessantes, vão vir pessoas bacanas. Já temos aí mais ou menos acordado, mas sem data, dois contatos, de Djalma Fogaça, que é o piloto de Fórmula Truck, e o Paulo Amato, que ontem já me confirmou que sim, vai fazer, topa fazer, só vou organizar o agendamento dele. Então acompanhe, e vou estar convidando mais uma pessoa muito especial, espero que ele aceite. Então, gente, novidades estão vindo por aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Uma boa noite para vocês. Amanhã estamos aí em live. Convido para vocês às 22 horas estarem para mais uma live. E sejam muito bem-vindos quem está entrando agora. E, gente, uma boa noite e até amanhã, gente. Tchau, tchau.